Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Hypera, né? Então, a Hypera, né, é uma empresa que vem apresentando resultados legais ultimamente. Então, vamos vir logo para cá e fazer uma introduçãozinha, mas antes, né, eu estava dando uma olhadinha com a empresa, gravar o vídeo hoje e tal. Pô, eu vi que ela tá bem alta no ranking, né? Interessante, eu achei isso aqui. Tudo bem, sempre falo para vocês que ranking sempre tem que olhar com calma, primeiro porque é um produto da comunidade, né? A gente não tem controle nenhum. E você tem que ter cuidado para não deixar os vieses tomarem conta, né? Você chegar e achar só porque a empresa está, né, ali bem colocada, que é uma empresa boa, você tem que ir lá e ver, enfim, que pode ser que ela não, né, acabe entrando nos seus critérios. Está cheio de empresa boa que está lá para trás no ranking. Tá? Mas é uma ferramenta legal do site, assim, de explorar, né? Ver o que as pessoas estão achando dos ativos, as que estão em alta e em baixo. Então a gente vê ali, claro, o VEG em primeiro lugar, não tem nem que falar, né? Mas as outras empresas, ó, tudo empresa boa. E chamou atenção a Hypera tá tão alto assim, né? No meio de outras grandes estrelas do mercado, uma Vivara subindo no ranking, legal também, né? E por aí vai. Mas a Hypera eu acho que ela merece, eu não sei. E, né, claro, não dá para chegar e dizer que ela é a quarta melhor empresa, né? Não é assim que o ranking tem que ser interpretado. Mas ela é uma empresa que está entregando, né? Não dá para achar um absurdo ela tá super bem colocada, porque né, uma empresa hoje está valendo 26 bi, bastante. E a gente olhando aqui para os números, a empresa tem entregue, né? Se você olhar a evolução do lucro líquido, não parece grandes coisas, tá? Não parece que ela cresce tanto, né? Parece ser um crescimento modesto. Mas é porque nesse período aí, vamos pegar esses últimos anos, o que aconteceu? A empresa cresceu muito com base em aquisições, o crescimento orgânico também, mas olha só, a depreciação e amortização dela aumentou bastante também, além de, atualmente, o resultado financeiro está pressionando muito. Então, quando a gente vê, né, numa visão caixa, né, o EBITDA seria o melhor aí, porque tem depreciação meio, você vê que ela partiu nesses últimos anos aí de 1 bi e pouquinho para 2,8. Ela mais que dobrou aqui. Você já vê um crescimento forte. Tá? Tudo bem que foi um crescimento que teve como contrapartida, né, um aumento na dívida, então ela fez aquisições e tudo mais, mas ela está entregando. É um crescimento, né, bem sólido, robusto, todo ano ali um pouquinho melhor, tá? Gerando caixa já. Daqui a pouco é bem possível que ela comece a dar uma desalavancada, porque enfim, a geração de caixa começa a entrar. Ela fez um ciclo de investimentos alto. A gente nunca sabe se as empresas vão continuar, né, com as aquisições ou não, mas parece que eles vão dar uma aliviada agora, cuidar mais do crescimento orgânico. Então a gente vê, principalmente aqui, né, de 20 para 21, a empresa meteu o pé no acelerador. Tá? E o resultado veio, então isso que é importante olhar uma empresa. Quando ela está investindo muito, tomando dívida, né? E aqui provavelmente não estão entrando as aquisições, né? Mas enfim, tomando dívida para crescer, o que acontece? Tem que se refletir aqui em crescimento de receita, de EBITDA. Às vezes não aparece no lucro líquido de cara, porque a depreciação acompanha. Né? E no caso também foi acompanhado pelo resultado financeiro. Mas pelo menos ali mais pro top line tem que vir, tá? Porque senão você tá queimando dinheiro, tomando dívida, troco de quê? Tá? E a Hypera entrega exatamente isso. A gente viu quanto a receita subiu, o EBITDA subindo também, né? E o lucro líquido eventualmente vai vir esse aumento, né? À medida que ela desalavancar a dívida. Taxa de juros caindo vai ajudar ela também. Né? Então mesmo com uma depreciação maior, caso até tem bastante amortização, porque né, tem os direitos das marcas, né, então tem um valor grande de intangível. Vamos conferir essa informação lá no Valuation. Bom que agora tem tanta informação no site que tudo que eu falo vocês não precisam acreditar, né? Vem aqui e confere. Ventos, lucratividade, lucro dos controladores, ó, não é um problema. Né, vamos sempre olhar isso aqui a partir de agora. Aí você vê, a empresa tem bastante intangível, 47%. Lembrando que ela é uma empresa que fabrica medicamento, então tem indústria, tem fábrica. E mesmo assim, 47% intangível e a maior parte desse intangível é goodwill. Né? Que é o goodwill que fica o resquício no balanço das aquisições. Então, é uma empresa que né, vai ter essa amortização desse intangível e não impacta o resultado dela. Por quê?
uma marca que ela adquiriu recentemente aí, sei lá, por exemplo, o Buscopan, pô, tem um potencial de continuar vendendo aí para sempre. Ela não tá, a amortização do Buscopan, por exemplo, não está se refletindo na perda de valor do ativo. Tá? Porque depreciação e amortização é uma coisa teórica. Né? Tem como garantir que na prática vai acontecer a mesma coisa. Qual que é a ideia? Né? Principalmente da depreciação. Você tem um equipamento, aí com o passar do tempo, vai tendo desgaste, vai ficando obsoleto, em algum momento ele perde o valor, né? Tá, você tem que trocar por outro. Agora, essas marcas é muito difícil se avaliar nessa amortização. Quanto tempo vai durar uma marca? Opa, pode durar para sempre. Continuar vendendo para sempre. Claro, né? Não é automático, tem que continuar fazendo trabalho de marca, de marketing né, com a marca, de propaganda, né, de promoção ali junto aos agentes e tal. Mas pode durar indefinidamente, né? Não infinitamente, não é muito preciso, mas indefinidamente, definidamente, desculpa, é uma boa forma de escrever. Então, essa depreciação, caso amortização maior que a gente vê aqui, ela não está reduzindo o valor né, dos ativos da empresa de fato, reduz contabilmente. Então, isso que é importante, né? A gente já falou muito sobre isso. Quando uma empresa tem uma depreciação barra amortização grande né, e dá uma diferença muito grande no líquido para o lucro líquido, é importante fazer essa avaliação da qualidade, qualitativa né, dessa depreciação. Então, está depreciando o quê? Amortizando o quê? São coisas que a empresa vai ficar continuamente precisando investir para crescer? Bem, você tem que contar com esse CAPEX de reposição no futuro. Agora, essas aquisições de marcas e tal, a princípio, a empresa, claro, tem que continuar investindo em marketing e tal, mas vai precisar comprar um Buscopan todo ano para continuar operando, né? Essa é a ideia. Então, dá tranquilamente para você considerar que, pelo menos, essa parte de amortização, ela não está diminuindo o valor da empresa. O resto, tá? A depreciação das fábricas. Aí sim, aí é normal. Segue a lógica normal, você tem uma fábrica e tal, tá depreciando, com o tempo precisa atualizar, precisa reinvestir nela, reformar, aí tudo bem. Embora, tá, pessoal, isso aí também é um pouco abstrato, não abstrato, né, mas incerto. Às vezes você tem uma fábrica antiga lá e ela continua funcionando para você lá, produzindo produto, ela já está bem depreciada no balanço, mas faz umas pequenas atualizações e continua funcionando, tá? Não é preto no branco. Mas enfim, resumo da Hyper é esse aí. Tá? A empresa entrega rentabilidade, tem margens boas. Vamos olhar lá, já que a gente abriu aqui o valuation. A empresa tem margem boa, tem evolução dos resultados que a gente já conferiu, tem geração de caixa que a gente já conferiu também. Enfim, tá num valor legal, tá? Então, com preço earnings uns 15 por aí. Uma empresa que cresce, que tem marca forte. É bom, assim, eu acho bom. Não acho absurdo, não ali para o PEG ratio, ok. Se você for olhar a visão EBITDA, né, que eu expliquei que é mais interessante, é até melhor, né, olhar ali um Enterprise Value EBITDA, até um múltiplo mais interessante. Para uma empresa que está crescendo e tem essas vantagens, é bem, eu acho bom, tá? Um EV/EBITDA, se quiser, né, comprar essa conversa minha de depreciação e amortização, o que você quiser aqui, tá? Não é uma empresa que está de graça, mas não dá para dizer que tá esticada, né? Enfim, Proventos não é a prioridade deles, né? Já que é uma empresa que investiu muito para crescer e agora, mesmo que ela não faça mais aquisições, provavelmente vai ter muito investimento orgânico para fazer, tá? Mas tem aí, eu em 3%, não é de se jogar fora, tem um pouquinho de buyback, né? Já consegue, mesmo com tudo isso, retornar para o acionista, e aqui a gente vai falar lá no release, até uma margem bruta muito boa. Isso aqui é muito legal porque mostra né, o potencial que a empresa tem de né, enfim, uma empresa tem margem alta, mesmo fabricando, tendo fábrica, gasto bruto, mostra que o produto dela tem algo de especial, senão não teria uma margem tão alta. Tá? Então, isso aqui esquece, tá? É da época de hipermarcas ainda, era outra empresa com outros produtos, tá? Esse é o histórico da Hypera de agora, sempre com margem ali na casa dos 60%. É muito, muito bom, tá? Enfim, se reflete uma margem EBITDA boa também tá? Porque essas empresas têm muito gasto com marketing, com vendas, com pesquisa e desenvolvimento. Então, poderia ser o caso dela ter uma margem bruta alta, legal, produtos bons, só que ela gasta muito para manter essa margem bruta alta e no final sobra uma margem EBITDA baixa. Poderia, mas não é, porque é uma margem EBITDA de
tem bastante, tá? É bem boa ainda. Então, os gastos estão bem dimensionados, né, o tamanho dela. Por último, a margem líquida também é. Ah, que legal, dá para acessar daqui. Margem stop. Também é uma margem boa, na casa dos 20%, mas ela tem potencial para entregar mais, tá? Na casa dos 30%. Quando esse resultado financeiro diminuir, enfim, né? Fazer o ajuste dessa depreciação. Que mais que dá pra gente falar aqui, ó? Essa questão do P&D deles é importante entender, tá? A Ipera não é uma empresa que tem o perfil das Big Pharmas que a gente vê no exterior. Investe muito em pesquisa e desenvolvimento, que a gente falou, né, na live de segunda lá no Fundamentei da Johnson, né? Dentro da Johnson agora ficou a parte de medicamento, vai ter um P&D violento, geralmente é 15%, 20%. As empresas, né? Tipo a Meta, então 20% de pesquisa e desenvolvimento. Aqui é 2% da receita. Fala, pô, Arthur, mas não é muito pouco? Mas é que os medicamentos que ela trabalha é diferente, tá? Não é aquele medicamento inovador para tratar uma doença que não tem tratamento, ou para revolucionar um tratamento e tal. Não, é medicamento do dia a dia, para dor de cabeça, para inflamação, coisas assim, para engove, tá? Claro, são importantes, com certeza, mas não é aquele medicamento inovador. Então, qual que é a característica? Nesses medicamentos do dia a dia, marca é importante, porque tem trocentos paracetamol à venda na farmácia. Trocentos, sei lá, uns 20, 30 marcas diferentes. De pirona, mesma coisa. Né? Produtos aí, quaisquer, aí também tem vitamina que eu tenho, tem um monte de marca diferente. Então, é um troço competitivo. Você não vai ganhar dinheiro só para vender uma vitamina lá. Você tem que ter uma marca, porque o cliente tem que ir lá e pedir a sua, né? A sua vitamina. Você tem que ter uma ação promocional, uma ação de incentivo lá junto ao varejista para o cara indicar a sua. Tá? Então, é um outro lance, não é tanto de pesquisa, embora tenha pesquisa em movimento, para lançar novas apresentações e tal. E ela até no Investor Day lá mostrou uma outra faceta que eu até gostei muito, aí sim de desenvolvimento de produtos mais assim, né, específicos, mais interessantes. Tá? Mas o grosso ainda é esses produtos mais simples, por isso que o P&D sobre receita dela é mais modesto, né, 2%, compatível com, né, a realidade da empresa. É isso aí, né? Acho que aqui tá de bom tamanho. Vamos ver o release logo. Tem um pouquinho lá de SBC, mas é pouco. Levante. Que a gente já falou. Que mais? CAPEX sobre depreciação, né? Eu não gosto muito disso, já expliquei aqui. Então, você está comparando, você está partindo do princípio que as empresas não evoluem, né? Mas enfim, vamos direto para o release de resultados. Depois a gente volta aqui e pode ver mais alguma coisa, tá? Então, o resultado do trimestre foi bem bom. Isso. E Pera Pharma, o resultado bem bom, tá? Com a evolução de receita, de EBITDA, de lucro líquido, mas tem uns pontos para comentar, então chegaremos nele. Então, os destaques do trimestre: a receita cresceu 17%, um bom número, né? Lembrando que esse tipo de medicamento, assim, ele costuma ter um pouco de variação com a economia, tá? Se você pega um medicamento essencial, é claro, você está tomando com crise ou sem crise. Esses medicamentos, né, mais OTC, assim, eles variam um pouco a economia, que é meio bizarro, né? Não deveria. Pô, o cara tem dor de cabeça, ele tem dor de cabeça, com crise ou não. Mas varia um pouquinho. Sem contar que ela tem outros produtos, né, tipo skincare e tal, que é claro, não é prioridade, né? Não é um consumo prioritário. Então, é um número bom, tá? É uma evolução bem interessante. Só que, nesse tipo de empresa, a gente já viu, é bem importante acompanhar o sell-out, não só a receita, e lá tem um dos pontos negativos do balanço, a gente já vai chegar lá, tá? EBITDA foi bom, com crescimento, tá? Tem uma leve pressãozinha na margem, nada demais. Fluxo de caixa operacional forte também. Empresa pagando dividendo, a gente viu lá, né? Não é um yield relevante, embora não seja o foco da empresa. Mais. E a gente vê que todas as métricas subiram um pouco mais, um pouco menos, né? Receita 17, EBITDA 15, lucro líquido 10. A gente vai ver detalhes, tá? Até porque não tem tanto detalhe assim. Mas, de uma maneira geral, uma evolução constante dos números da empresa. A gente vai comentar os pontos importantes aí dentro, tá? Enfim, os comentários da empresa, crescimento de receita, crescimento de sellout das Power Brands, né? São as marcas principais da empresa. Acho que são as 10 maiores marcas, né? Deram, né, as Power Brands.
Power Brands, marcas... Ah, não, desculpa, é um critério de faturamento. Mais de 100 milhões de sellout de faturamento. E, salvo engano, tem umas 10, tá? Que se encaixam. Ela tem muitas marcas, né? A gente já falou bastante da Hypera aqui no canal. Se quiser depois dar uma olhada, tem vídeo do Hypera Day, que é legal para ver os fundamentos do prazo e tal. Hoje eu foco aqui nesse resultado, tá? Então, ó, eles têm lançado muitos produtos novos nos últimos 2 anos. Aí você me pergunta, pô, você acabou de falar que ela não é muito inovar. Sim, inovar em novas moléculas, novos fármacos. Ela inova em novas apresentações. Então, você tinha lá um produto assim, sabe, com comprimido. Agora tem associação com outra coisa. Tem na forma de xarope, de não sei o quê. Então, tem inovação sim. Mas é nisso, né? Apresentação diferente, uma associação diferente, né, e tal. Não é tanto descobrir coisa nova, embora eles estão começando a mexer com isso. Eles têm capacidade para isso e talvez no futuro a gente veja mais sobre isso. Tá, voltando aqui, receita, comparado com o período anterior, novos lançamentos, reforçando suas atenções, pipeline, inovação. Que eu falei, vejam um vídeo que tem no Investor Day dela, que é bem legal. O crescimento do sellout foi de 8,6. Então, lembra da diferença de receita para sellout. Por que isso aqui? Receita é o quanto a empresa receita. Óbvio. Quanto ela fatura e vende. Só que empresas que não vendem diretamente ao consumidor, é o caso da Impera. Você não bate lá numa loja da Impera para comprar Doril. Não, você vai na farmácia. Você vai numa Drogazil. Você vai na Pacheco. Você vai na farmácia que tem na tua região para comprar um Doril, uma Coristina, o que quer que seja. Então o que acontece? A venda lá na ponta ainda é para o consumidor. Compra as coisas. A Hypera está aqui, ou melhor, né, tá com a câmera invertida de fazer o contrário. A Hypera está no começo do processo, o consumidor está no final. No meio você tem distribuidor, principalmente o varejista. Tá? Então o que acontece? Às vezes você tem um descasamento para venda, falando certo aqui, para venda chegar daqui da Hypera para o consumidor lá na ponta. Por quê? Normalmente ela vende para um distribuidor, né? Às vezes tem esse intermediário, às vezes não. Que depois vai passar para o varejista, que aí vai fazer as vendas. Então tem um estoque nesse período. Então dá um descasamento. Vai ter trimestres que a Hypera vai vender mais, só que esse medicamento está ali no estoque do distribuidor, no estoque da farmácia mesmo, então foi vendido. E vai ter o contrário. Vai ter trimestre que vendeu muito ali para o consumidor, tá? Só que o varejista, a farmácia, não comprou tanto da Hypera porque ela tinha estoque passado. Então, assim, a minha forma de analisar é acompanhar sempre a evolução do sellout, porque o sellout não tem dúvida. O cliente está comprando lá na ponta, mais cedo ou mais tarde, o varejista, o distribuidor, quem quer que esteja no meio do caminho, vai ter que comprar de você. Porque você tem cliente comprando lá na ponta, né? E você está vendendo seu produto lá no final, embora você não esteja faturando necessariamente. Então eu, nessas empresas, acompanho o sellout na evolução da receita. Tá? Mas pro contábil, o que vai contar é a receita. E são as regras da contabilidade, tá? Mas para mim, para ver o negócio, quanto o negócio está saudável, o sellout é melhor. A receita pode melhorar, piorar. Inclusive, teve um ano que a Hypera teve um primeiro trimestre horrível contabilmente, porque os caras deliberadamente seguraram as vendas para reduzir os estoques varejista e fornecedor, né? Porque isso aí estrategicamente é bom para ela. Quer dizer, é ruim para ela que um distribuidor grande, por exemplo, faça muito estoque da Hypera, porque vai ficar jogando com a Hypera. Oh, me dá um desconto maior. A Hypera fala, não. Então, beleza, então esse mês não vou comprar. Ele tem estoque, né? Ele consegue ter um poder de negociação maior ali. Então a Hypera, estrategicamente, o que chegou e fez? Ó, galera, não vão vender. Janeiro, fevereiro, gasta aí. Vocês têm estoque. Aí, esses intermediários ficaram com o estoque baixo e agora ela vai soltando mais controlado, para eles não chegarem, montar um estoque grande e ter essa vantagem, né, estratégica nas negociações. Então o que aconteceu foi um primeiro trimestre horrível de venda de número. Mas tinha toda essa explicação. E eles falaram, não, no sellout lá na ponta tá vendendo. Então, o que aconteceu? Normalizou depois. Então, quem não entende isso pode ter assustado ali, pode ter ficado ruim, vendido a empresa. Mas não era um motivo para isso, né? Era pensado estratégico, na verdade, ajudou, né, a Hypera no longo prazo. Então, acompanhando o sellout veio 8%, é metade de 17, né? Mas tá bom ainda. Só que o que incomodou um pouquinho foi essa informação a seguir.
né, que cresceu 4,7 pontos abaixo do mercado. Então você nunca quer ver isso aqui. Né? Você sempre quer ver o contrário. A empresa com resultado melhor que o mercado. Mesmo que a tua empresa esteja caindo, né, se cair menos que o mercado já tá bom. Então a gente viu isso com a Magazine Luiza, positivo. Qual outra empresa que ganhou market share teve um resultado ruim, ganhou muito market share? A gente já fez um nesse trimestre com essa característica. A empresa tem um crescimento que foi queda, mas o mercado como um todo estava caindo muito mais, não é? Né? E, enfim, bem ou mal é positivo. Você está perdendo ali resultado, mas está perdendo muito. Tá? Então isso aqui não veio bom, é o principal problema nesse balanço aí da Ipera. Eles deram uma justificativa, ok, plausível, que é a base de comparação com o ano passado, né, foi muito atípica, porque eles fizeram um movimento atípico de venda lá por uma questão de justamente de estoque também, porque estava tendo um período de indisponibilidade de medicamento, então eles deram uma soltada de estoque, e aí na base de comparação ficou muito prejudicado. Beleza. Então, ok, pegamos a justificativa, mas o que é importante? Olhar se no próximo TRI que normaliza. Você tem um sellout ali mais em linha com a receita e principalmente um resultado superior ao do mercado. É isso que a gente quer ver nas empresas, porque isso é uma consequência de uma empresa ter vantagem competitiva. Não adianta você olhar e falar assim, ah, a Impera tem vantagem competitiva, tem marcas fortes, blá blá blá, se ela está perdendo para o mercado. É uma análise vazia. Né? Você está se enganando, você está achando que ela é boa, que ela tem vantagem competitiva, mas os resultados mostram que não. É claro, né, pessoal? Isso aqui ainda é um trimestre e a empresa explicou que é um efeito pontual. Então, se a gente acompanhar no próximo TRI e tiver tudo normal, ok, sem problema algum, tá? Então é isso que é acompanhar uma empresa. Só ficar vendo ali os números, melhorou, piorou, tá? Entender o que está acontecendo. E próximo tri vier melhor e tal, beleza, esquece. Mas nós vamos anotar isso aí para acompanhar no próximo. Então esse foi o ponto negativo do balanço nela. E mais, né? Então eles até deram um sellout de 2 anos para tirar esse efeito. E aí teria sido superior ao do mercado. Tudo assim, né? Quase nada superior. Então, um destaque também, né? Mercado institucional crescendo. Mercado institucional mais carninha de pescoço, né? Aí já não tem tanta diferenciação de marca, mais licitação, competir por preço, então a empresa tem que ser rentável, né? Quem que ganha na hora de competir por preço? A empresa que é mais eficiente em custos e tudo mais. Tá? Mas eles enxergam essa vertical de crescimento, é mais o que a Blau faz. Né? Eu não gosto tanto da Blau, acho a Hypera bem mais interessante. A Blau está no lado ruim do mercado, no lado menos interessante. Mas, se tiver um canal ali para vender e ganhar dinheiro, mesmo que seja com menos rentabilidade, né? Ok, beleza. Se gerar valor para a empresa, está ótimo. Então, vem crescendo, mas é uma receita ainda bem menor, né? Só ver aqui. Não tem o valor aqui bruto, né? Tipo, a receita total 2,2 bi é 97 milhões institucional, né? Então, só um detalhe. Então o EBITDA foi recorde, muito bom. Apertou um pouquinho a margem, já vai ver por quê. Mas trocou o conselho, Great Place to Work e tudo mais. Mas vamos acompanhar o sellout dos próximos trimestres e a comparação com o resto do mercado. Tá? Eles dão um destaque grande para inovação, novos lançamentos. Isso é importante para a Terra, tá? E é legal de ver que ela está aumentando os gastos em pesquisa e desenvolvimento, aumentando os gastos na mesma linha que cresce a receita, né? Tudo alinhadinho. Né? E isso é bem legal, tá? Bem legal mesmo. Aqui, ó, umas linhas de produtos deles. Acho que são mais lançamentos, né? Dá para conhecer algumas marcas aí, para quem não conhece. Gastrol, conhecido. Coristina é conhecido. Biotônico Fontoura, né? Não preciso nem falar. Super conhecido. Maracujina também. Ah, mas é que eu sou farmacêutico, né? Então, para mim, muita coisa que é natural, talvez, para uma pessoa média, assim, não seja. Mas, tipo, Tamarim também tem destaque. Esses da Mantecorp aqui são cosméticos legais também. Vitaçai Stress também, uma marca conhecida. Os genéricos da Neoquímica. Neoquímica, né? Tem marketing lá no Corinthians, estádio do Corinthians. Lá que é menos um pouco. Mas, enfim, né? São produtos de marca bem destacados. Então, olhando o resultado, né, a gente meio que já viu aqui, mas vamos começar a ver alguns porquês, né, do porquê que o EBITDA apertou um pouquinho a margem e tudo mais. Então, em termos brutos, passando lentamente,
Mas em termos brutos está tudo certo, tá? Então, evolução da receita líquida aqui, bacaninha. Tá? Na visão semestral, mesma coisa. Lembrando, né? A receita líquida é o que a empresa faturou, diferente do sell-out, mas okay, né? É o que é. Destaque aí para o mercado institucional que a gente já falou. Tá? O lucro bruto cresceu na mesma linha do lucro da receita líquida. Houve aí uma questão semestral, mais ou menos igual também, então a margem bruta praticamente foi estável, né? Variação de pontos percentuais ali, né? Bem pouquinho. Então, excelente, a empresa mantendo uma margem bruta nesse patamar de 60 e poucos. A margem bruta bem boa, tá? Bem boa mesmo, mostra um reflexo das vantagens competitivas dela, beleza? Despesa de marketing. Esse tipo de despesa aqui, tá? É uma despesa do bem, vamos dizer assim. Eu sempre falo. Por quê? São gastos que a empresa tem que, enfim, acabam se refletindo no futuro, nos resultados. Então, é propaganda, é promoção ao consumidor, marketing no ponto da venda, visita médica, promoção e tal. Então, é, assim, gastos que a empresa tem para promover as marcas, promover, né, o reconhecimento do público, dos agentes lá que receitam, que vendem os produtos. Então, isso aqui faz parte do negócio dela. Então, o risco de uma empresa como a Impera é ter que gastar muito aqui para segurar as vendas lá em cima e comprimir a margem operacional, a margem EBITDA. Ou seja, e aqui a gente vê uma evolução bem em linha com o que a receita está crescendo. Tá ótimo, né? 13%, perfeito. Vai aumentando essas despesas à medida que a receita aumenta, você continua proporcionando um crescimento de receita, continua proporcionando rentabilidade, é mais ou menos por aí mesmo. Tá? Claro, não basta só destinar os recursos, tem que fazer bem feito. Então não é só gastar tanto em marketing, funcionar. Mas, né, a princípio, a visão financeira está ótima. A empresa mantendo a coerência aqui. As despesas com vendas são despesas um pouquinho diferentes, tá? Então, a despesa comercial, frete, logística, P&D acaba entrando aqui. Aqui é um negócio mais instrumental, né? Enfim, frete, logística, e enfim. Também é um tipo de despesa que está relacionado com a atividade, tá? Então, se a empresa está crescendo, ela cresce, tá? E a gente vê um crescimento um pouquinho maior, né, de 29%. Não é nenhum problema, tá? Mas esse crescimento um pouquinho maior foi o que... Pouquinho não, né? Esse crescimento maior foi o que ajudou a apertar um pouquinho a margem bruta, a margem EBIT, tá? A gente vai ver que no EBIT ela perdeu um pouquinho de margem ali, mas enfim, não é importante, tá? Isso aqui faz parte, a empresa tem que ampliar a estrutura dela, né? A infra e tal, pesquisa e desenvolvimento é fundamental, né? Subiu 25% para 100%, embora o principal gasto a gente veja aqui que é despesa comercial, né? Mas é isso, você tem que ter mais representante, entra mais comissão para essa galera, faz parte. Tá? No longuíssimo prazo, você quer ver essas despesas diluírem também. Tá? Assim como a gente viu lá nas de marketing. Mas, eventualmente, né, se possível ter um outro trimestre de despesa um pouco mais alta, tá? Não é nenhum problema, sério. Essa aqui, despesa geral administrativa, essa que você quer que diminua sempre. Essa, enfim, né, não tem contribuição direta sobre o resultado da empresa, é óbvio, né? Ou a empresa está tendo sucesso, está aumentando o lucro, o pessoal lá da gestão vai ganhar mais. É forte, assim. O povo quer caridade, às vezes, né? Quer que a empresa cresça, né, evolua e não quer que quem trabalha lá ganhe mais dinheiro. Né? Não existe. Então, esse trimestre também cresceu um pouquinho acima, mas aqui é menor, né? Aqui é 70, 90 milhões. É menos impactante do que as despesas com vendas, que é 200 e pouco. Então, por isso que esse foi o grande vilão, né, de pressionar o EBIT. Ajudinha aqui. Não é nada demais também, não impacta tanto. Então, o EBITDA cresceu sim, cresceu levemente abaixo da receita, por isso que teve uma leve pressão de margem, que no trimestre ficou flat, né, mas no semestre ficou flat, no trimestre um pouquinho de pressão, praticamente nada, tá? Só para apontar, né, porque impacto mesmo assim, praticamente relevante. Mas explicando a lógica, né, porque o dia que for algo relevante, você vai saber. Resultado financeiro, esse tem sido um vilão aí dos resultados da Era, por quê? Ela aumentou a dívida por conta das aquisições e a taxa de juros está alta, então o resultado financeiro ele deu uma mascarada ali na evolução da empresa. A gente viu lá
e dá para ver a série histórica, né? Então, eu comentei lá que o resultado financeiro, né, ele começou a piorar com a alta na taxa de juros, principalmente aumenta a dívida, alta na taxa de juros, e ele não deixa o lucro aparecer. Tá? Só que o que está acontecendo? A gente está começando a dar um overlap, né? A chegar no mesmo período do ano passado, que o resultado já estava ruim, já estava nessa casa de 200 milhões negativo. Então, na base de comparação, não piora tanto mais, né? Em 210 para 260, né? 50 milhões a menos, é de boa até. Né? Foi um pouquinho acima, assim, ó, em termos de receita, né? Só do que o trimestre anterior. Então a gente deve parar de. Ah, então foi um pouquinho pior que no segundo trimestre, né? Um pouquinho. 50 milhões, né? Não é tão pouquinho, mas 0,7 em termos de receita. Então o que está acontecendo? O resultado financeiro continua ruim ali, só que como o segundo tri do ano passado já estava piorando, na base de comparação não é tanto mais um fator. No próximo tri, a gente corre o risco até já ver um resultado financeiro parecido, né? Porque a taxa de juros começou a cair, já foram uns 240 milhões no passado, né? No terceiro tri do ano passado. Então talvez já fique meio pau a pau aqui. Então é uma pressão a menos no resultado da Hypera. Não que a gente que tem a visão de longo prazo faça tanta diferença, né? Mas para esse resultado trimestral, que estava com lucro caindo, a gente não deve ver mais isso. Então, dá uma aliviada aí, mas claro, esse resultado, na verdade, tem que ir diminuindo, né? E vai diminuir com a queda na taxa de juros, com a eventual alavancagem da empresa. Por isso que o lucro líquido veio recorde. Crescimento, não sei se foi recorde. Vamos voltar aqui e ver. Aqui já está no trimestral. Nunca teve 500 milhões de lucro. Aparentemente, lucro recorde da empresa, porque essa pressão no resultado financeiro já, né, na base de comparação, ela já não pesa tanto e ela está sendo compensada, né, pela melhoria na receita, no EBITDA, então o lucro líquido está batendo recorde. Quando aliviar esse resultado financeiro, o lucro líquido vai dar uma alavancada boa. Podem lá esperar para ver. Okay? Então ele vai aparecer cheio ali. Então não tem muito o que comentar, teve um crescimento de 10% do lucro líquido, um pouco abaixo da receita, né, porque apertou um pouquinho a margem. Aqueles pontos que a gente viu lá, principalmente despesa com vendas, maior impacto. Fluxo de caixa também não muito a comentar. Fluxo de caixa é melhor olhar o ano fechado, né? Você vê variações entre os trimestres importantes, normal, do tipo de empresa. Voltando um pouquinho de caixa, a dívida líquida não aumentou, não teve outro. Com o crescimento do EBITDA lá, né? 2,5 vezes. Tá um pouco alto, mas é reflexo das aquisições recentes. E como a empresa estava com esse resultado financeiro pesando, né, não teve uma folga para sobrar dinheiro e desalavancar. Vamos ver daqui em diante o que eles vão fazer. Se eles vão escolher desalavancar, se eles vão ficar carregando um pouquinho essa dívida, né, aproveitando da queda da taxa de juros e usar o dinheiro para investir, pagar dividendos, vamos ver. O ideal seria desalavancar um pouquinho mais, né, de 2,5 ali, perto de 1 em alguma coisa, daria mais tranquilidade para a empresa, até para ela continuar fazendo aquisições, se for o caso. Enfim, não é um problema sério, mas está cobrando o seu preço aí, né? O lucro líquido não ter crescido. Vai ter algumas coisas de caixa, que não faz diferença. Os créditos fiscais, né? Os caras têm muito benefício fiscal. Amortização de ágio, coisas, outras coisinhas. Tem aqui o EBITDA ajustado, que é praticamente igual ao outro, né? Em termos de meta, quase nada de ajuste. E é isso, né? Aí vem os anexos. Daí tem o release todo em inglês. Não, resultado bom da Hypera, tá? No geral, mas tem que ter atenção com aquela questão do sellout. Pressãozinha lá de margem, pequena, nada para se preocupar. Tá, mas aquela questão do sellout tem que melhorar. Você pode ficar com sellout ruim, né? Vai se refletir na receita e principalmente abaixo do mercado. Isso não pode acontecer. Tudo bem, um trimestre, normal, mas tem que reverter. Vamos botar nosso comentário aqui. Receita, né? Evolução de receita aí, EBITDA com margens
praticamente estáveis. Eu vou botar praticamente estável, foi 1 ponto percentual, né, de variação. Então, está mostrando que o negócio vai evoluindo. Mas, né, atenção ao sellout mais baixo e, inclusive, menor do que o mercado. Né? Acompanhar esse dado no próximo trimestre. Isso é importante. Tá? Não der nada, tá ótimo. Mas tem que acompanhar. Isso é acompanhar uma empresa. Talvez. Mas, né? Resultado financeiro continua pesando, mas já não diminui tanto o lucro líquido em relação ao ano passado, né? Isso eu fiquei bem. Então não é que não que tá melhorando, que tá ruim, né? É que já tá comparando com um trimestre ruim já, né? Então, geração de caixa continua sólida e a estrutura de capital, né, dívida um pouco alta, até caso em inglês é complicado, de um pouco alta, mas ainda sob controle, né, acompanhar possível, porque vou colocar possível porque a gente não sabe, né, se vai acontecer, desalavancagem financeira. Enfim, eu acho que seria mais tranquilo para a empresa reduzir um pouco, sim, por exemplo, de pagar um pouquinho menos de dividendo e reduzir um pouco mais. Não é crítico. Eu ficaria mais tranquilo. Então, a Hypera pegou mais um bom resultado, né? Resultado com atenção de acompanhar a evolução do sell-out um pouco mais de perto. O resto, a empresa continua entregando bons números, com um negócio interessante, boas avenidas e potencial de geração de valor no longo prazo. Né? Então, o mercado dela continua lá, os investimentos que ela pode fazer em novas linhas continua lá, o mercado institucional, né, que ela vai crescer continua lá, tá? E a empresa precisa só administrar esses pontos, né? Não deixar a dívida piorar muito, né? De preferência melhorar essa dívida, acompanhar um pouquinho essas vendas, quanto que ela tem de nota, 5 estrelas, tá tranquilo, né? Não é motivo suficiente para baixar isso aqui. Mas acompanhamos, né? Sempre acompanharemos. Então é isso que eu falo pro pessoal, você não pode ser 880, você não pode surtar com qualquer coisinha ruim que acontece, porque é normal. Por exemplo, né, falamos de Bradesco ontem e tal. Mas também você não pode chegar à frente a problemas e falar, não, você tá? Falar, não é nenhuma coisa nem outra. Tá? Tem que acompanhar para melhorar isso aí. Tá melhorando, ok, continua. Porque senão qual que é o risco, né? O risco é você parar no tempo, a empresa piorar e você não enxergar. Isso acontece, tem um monte aí de exemplo. Quem quiser caçar aí nos comentários, né, das empresas que não fundamentei. Beleza, pessoal? Então por hoje era só, uma empresinha legal, bacana, tá numa posição boa do ranking com méritos dela e dá para continuar acompanhando, assim, uma empresa legal para investir por longo prazo. Beleza? Então um grande abraço aí para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!